Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e eu vou compartilhar com você que me ouve o capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Esse livro que é tão provocativo, que é tão confrontador e que nos traz realmente a revelar quem somos. Esse livro que traz a possibilidade de olharmos para dentro de nós e nos reposicionarmos diante de um chamado para sermos a imagem e semelhança do nosso Criador. Vamos juntos nessa reflexão, nessa meditação? E se você sentir no seu coração de convidar alguém para ouvir essa palavra, refletir sobre o que nós vamos conversar, eu te desafio a enviar esse link para esta pessoa e que juntos possamos verdadeiramente sermos agentes de transformação debaixo dessa terra. Amém? Diz assim o capítulo 2. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, desfruta o prazer, mas também isto era vaidade. Do riso disse: está doido? E da alegria: de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria, e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande manadas de vacas e ovelhas, mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei prata e ouro, joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo que desejaram os meus olhos, não lhes neguei nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra. E essa foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei à contemplação da sabedoria e da loucura e da insensatez, pois quem mais fará o homem que seguir o rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez. Quanto à luz, é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então entendi que o mesmo sucede a ambos, pelo que eu disse no meu coração. Como acontece ao tolo, assim sucederá a mim. Porque, pois, busquei mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade, porque não haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. De tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. Como morre o sábio, assim morre o tolo. Assim, odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Tudo era vaidade e aflição de espírito. Odiei todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Quem sabe se será ele sábio ou tolo? Contudo, ele se apossará de todo o trabalho em que trabalhei e de tudo o que realizei com sabedoria debaixo do sol. Isso também é vaidade. De sorte que me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e conhecimento e habilidade. Contudo, ele o deixará como herança a um homem que não trabalhou nele. Isso também é vaidade e grande enfado. O que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade.
Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que sua alma se alegra com o bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem ele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Quantos paradoxos nós lemos aqui, não é mesmo? Eu não sei você, mas esse texto, mais uma vez, me gera profundas reflexões. O que você consegue extrair dessa leitura? Porque para mim, eu vejo que quase um diário de alguém que experimentou a vida ao máximo para testar o que realmente trazia sentido. Aqui ele fala de forma direta, pessoal. Aqui o autor relata suas tentativas de prazer, de trabalho, de sabedoria, de grandes escolhas, de grandes obras, riquezas, festas, buscando sentido para a sua vida, de fazer, de possuir. Tudo aqui foi provado, a alegria, né? Imagina as sensações, o entretenimento, o acúmulo de bens, o reconhecimento social. Ele obteve tudo. Mas ele concluiu de forma dura e surpreendente que isso tudo era vaidade. Ele percebeu que tudo isso por si era vazio. E aqui o autor pondera sobre os limites do poder humano. Ele nos traz reflexões sobre riquezas que ninguém herdará, projetos que o acaso ou a morte podem interromper, a frustração de você perceber que você fez, e no fim de tudo, os seus resultados te dão uma sensação de inutilidade, sem sentido. Aqui ele enfatiza um tom um pouco pessimista em alguns momentos sobre o obter, mas ele nos convida de forma honesta a olhar para uma vida sem ornamentação, admitindo que nós somos humanos, temos vulnerabilidades. Nós podemos reconhecer decepções, aceitar que algumas perguntas não têm resposta. Nós podemos, de repente, analisar as nossas experiências pessoais, comparando com reflexões do cotidiano. Aqui nós recebemos um convite para não fingir que está tudo bem quando de fato está faltando alguma coisa. Aqui nós temos a possibilidade de entender o sentido real das nossas vidas. Aqui nós entendemos que o significado não está apenas em carreira, redes sociais, aquisições, projetos. Esse texto, ele nos questiona se nós alcançarmos tudo o que desejamos e almejamos, nós teríamos resolvido o enigma do sentido. Aqui nós entendemos que o prazer, ele está em evidência o tempo todo. Aqui o autor demonstra que ele experimentou de tudo e ele reconheceu que, independente disso, mesmo obtendo tantas coisas, ainda assim, ele não vivenciou a genuína felicidade. Ele reconheceu as suas limitações, as suas fragilidades de uma condição humana, mesmo tendo sabedoria. Até a sabedoria ele reconheceu que seria vaidade.
E isso me faz refletir. Muitas vezes nós planejamos, trabalhamos, acumulamos, mas nós somos vulneráveis. Nós precisamos reconhecer que existe muitas coisas que precisam ser forjadas em nós. Aqui o autor também observa que às vezes o justo sofre e o injusto prospera. E isso também ecoa em frustrações em nossas vidas. Nós fazemos muitos questionamentos sobre isso. Nós valorizamos muito a sabedoria, não é mesmo? Porém, até a sabedoria ela tem os seus limites. E nós precisamos compreender que o Senhor, Ele é ilimitado em tudo que Ele faz. E viver em dependência ao Senhor é realmente poder estar sempre meditando em tudo que Ele deixou para nós por meio da palavra, nos permitindo sermos ministrados de uma forma pontual. Às vezes nós não chegaremos a nenhum denominador. Nós temos muitas indagações e mesmo mediante a tantos questionamentos, quando nós olhamos para o que fazemos, muitas vezes não vai fazer sentido. Nós almejamos, buscamos, mas muitas vezes existe algo, existem enigmas que nos fazem sentir vazios que nós não compreendemos, porque de fato nós estamos buscando a vaidade. Então eu quero te provocar a refletir sobre algumas questões. Qual é o sentido genuíno do que você faz? Por que você faz o que você faz? Qual é a motivação que você tem para fazer o que você faz? Da forma que você faz? Quais são os prazeres imediatos que você persegue? O que você utiliza para escapar de uma dor ou de um vazio maior? O que você utiliza para anestesiar os vazios da sua alma? Se amanhã você perdesse tudo, absolutamente tudo, o que permaneceria verdadeiramente valioso para você? Quais são os seus projetos de vida? E por quê? Por que você projeta isso? Qual é a intenção por detrás desses projetos? Como que você enfrenta a injustiça? Você se paralisa, você se revolta, você procura uma válvula de escape em relação a isso? Como você lida? O que você precisa encarar sobre as suas limitações, as suas vulnerabilidades humanas? Em que área da sua vida você confunde eficiência com significado? Se autoanalise, faça reflexões profundas sobre você mesmo, sobre a intenção do seu coração, não com acusação, mas de forma vulnerável, de forma humana. Deixe a sua humanidade ser exposta para que você possa, de fato, conhecer o Senhor real, porque Ele conhece você mais do que você mesmo. Revise as suas prioridades. Se autoavalie. Que você e eu possamos verdadeiramente elaborar essas reflexões e entender de fato quem somos. O Senhor, Ele tem uma identidade sobre nós. E a maioria de nós não temos clareza sobre essa identidade. Neste capítulo, nós podemos avaliar que a vida ela não tem soluções fáceis. Aqui é como se nós tivéssemos um espelho diante de nós que nos mostra o quanto somos capazes de construir muitas vezes palácios interiores e exteriores
que lá no nosso íntimo estão rachados. E eu deixo para você uma pergunta muito simples e ao mesmo tempo muito desconfortável. Você e eu estamos fazendo coisas que quando não tiver mais sentido, vai continuar fazendo valer a pena, vai continuar valendo a pena? E se eu e você respondemos não sei, talvez essa resposta seja uma revelação honesta de uma vida mais consciente. Eu te convido a meditar sobre isso, não para você desistir de trabalhar ou de sentir prazer, mas eu te convido a meditar para que você seja honesto, para que você tenha clareza sobre as suas razões, para que você devolva ao seu cotidiano um sentido, para que você aprenda, você e eu, aprendamos a viver com mais clareza, com mais transparência, que nós possamos realmente sermos pessoas que entendem quem somos, que reconhecem as nossas limitações, as nossas dificuldades e, de fato, nos permitimos ser transformados pela mensagem da cruz. Amém?